Pasta 27. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Julgamento. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo, de preferência à racionalidade e à clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo, ou de como criar um culto em 5 etapas. Na busca necessária de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um séquito de devotos é o mais eficaz. Ter um grande séquito abre inúmeras possibilidades de trapaça. Não só eles o adorarão, como defenderão de seus inimigos e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Talvez você ache que criar um séquito desses seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isso nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas ou o vazio de não se ter algo em que acreditar. Baste que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido, ou a última tendência tecnológica, ou movimento artístico, que saltamos logo para morder a isca. Veja a história. As crônicas das novas tendências e cultos que formam massas de seguidores, só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, em geral tudo isso cai no ridículo. Mas na época pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade. Torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatães europeus dos séculos XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatães começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidade em cidade, eles originalmente focalizavam pequenos grupos, até que, por acaso, tropeçaram no fato real da natureza humana. Quanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. O charlatão subia numa plataforma de madeira, daí o termo saltimbanco, e multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tornavam-se mais emotivas, menos capazes de raciocinar. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo, mas, perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase. Era difícil para elas encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio, e elas reagiam violentamente a quem quer que ousasse espalhar uma semente que fosse de dúvida. Estudando conscientemente esta dinâmica ao longo de décadas de experiência e espontaneamente se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo, os charlatães aperfeiçoaram a ciência de atrair e conquistar multidões, transformando-as em seguidores e os seguidores em culto.
O macete publicitário dos charlatões hoje em dia pode parecer antiquado, mas ainda existe entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás, mudando apenas os nomes dos seus elixires e modernizando a cara dos seus cultos. Encontramos esses charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida, negócios, moda, política, arte. Muitos deles talvez seguem a tradição charlatã sem ter nenhum conhecimento histórico, mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga 5 etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa 1. Seja vago, seja simples. Para criar um culto, você deve primeiro chamar a atenção. E isso não deve ser feito com ações, que são muito claras e de fácil compreensão, mas com palavras que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir 2 elementos. Um, a promessa de algo grandioso e transformador, e outro, a total indefinição. Estes 2 elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonho nebuloso nos seus ouvintes, que farão as suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne atraente a sua indefinição. Use palavras de grande ressonância, mas significado obscuro. Palavras cheias de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples são úteis, como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado, dando a você um verniz de profundidade. Para provar o que estou dizendo, tente tornar o assunto do seu culto uma novidade, de forma que poucos o compreendam. Feita corretamente, a combinação de promessas vagas, conceitos nebulosos, mas atraentes, e ardente entusiasmo alvoroçam as almas das pessoas e um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais e você perderá a credibilidade. Ser específico, porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão seguindo seu culto, você terá de satisfazê-las. Como um corolário a essa indefinição, o seu apelo deve também ser simples. A maioria dos problemas das pessoas é de origem complexa, neuroses profundas, fatores sociais interrelacionados, raízes num passado distante excessivamente difíceis de desemaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isto. A maioria quer uma solução simples para seus problemas. A capacidade de oferecer este tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número dos seus seguidores. Em vez de explicações complicadas baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais, a velha medicina natural, as panaceias misteriosas. Etapa 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, 2 perigos surgem naturalmente: o tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem. O ceticismo lhes permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece, desfazendo a névoa que você engenhosamente criou e revelando o que você realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. A melhor maneira é fazer teatro e outras coisas desse tipo. Cerque-se de luxo, atordoe seus seguidores com esplendor visual, enche os olhos deles com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos, use incenso para as narinas, música tranquilizadora para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente, usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto um verniz pseudocientífico. Desde que não faça ninguém pensar realmente.
Use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos, para criar efeitos teatrais e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. Etapa 3. Copie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu séquito está crescendo, é hora de organizá-lo. Descubra um jeito ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas e continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda ecoam poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para os seus seguidores, organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade e dando-lhes nomes e títulos com matizes religiosos. Peça-lhes sacrifícios que encherão seu cofre e aumentarão o seu poder. Para enfatizar a natureza semi-religiosa do seu grupo, fale e reaja como um profeta. Você não é um ditador, afinal de contas. Você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã ou qualquer outro termo que dissimule o seu verdadeiro poder nas brumas da religião. Etapa 4. Disfarce a sua fonte de renda. O seu grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos seus fiéis, mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. É neste momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que, acompanhando você, tudo de bom lhes cairá no colo. Cercando-se de luxo, você se torna prova da estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza venha do bolso deles. Pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos, acreditando que alcançarão os mesmos resultados, e nesse afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Etapa 5. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. O grupo agora é grande e está prosperando, um ímã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas, mas se você não prestar atenção, vem a inércia, e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores, você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram: criaram a dinâmica nós versus eles. Primeiro, certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo, unidos por uma mistura de objetivos comuns a todos. Depois, para reforçar esta união, crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crença pode agora ser descrito como um membro desta força traiçoeira. Se você não tiver inimigos, invente um. Achando um Judas para malhar, seus seguidores ficarão mais unidos e coesos. Eles têm uma causa em que acreditar, a sua, e infiéis para destruir. A lei observada. Observância 1. Em 1653, um milanês de 27 anos de idade, Francesco Giuseppe Borri, afirmou ter tido uma visão. Ele saiu pela cidade dizendo para todo o mundo que o arcanjo Miguel lhe apareceu anunciando que ele fora escolhido como o capitano generale do exército do novo Papa, um exército que dominaria e revitalizaria o mundo. O arcanjo revelou também que Borri agora tinha o poder de ler a alma das pessoas e que em breve encontraria a pedra filosofal, substância muito buscada e que transformaria metais básicos em ouro.
Os amigos e conhecidos que ouviram Borri explicar a visão e que viram como ele estava mudado ficaram impressionados, porque antes ele só queria saber de vinho, mulheres e jogo. Agora tinha desistido de tudo isso, mergulhado em estudos alquímicos e só falando de coisas místicas e esotéricas. A transformação foi tão repentina e milagrosa, e as palavras de Borri eram tão cheias de entusiasmo que ele foi formando um grupo de seguidores. Infelizmente, ele começou a chamar a atenção também da Inquisição italiana, que condenava a todos que se metiam com o ocultismo. Portanto, ele deixou a Itália e começou a vagar pela Europa, da Áustria até a Holanda, dizendo a todos que aquele que me seguir se regozijará. Onde quer que ele fosse, atraía seguidores. Seu método era simples. Ele falava da sua visão, cada vez mais elaborada, e se oferecia para examinar, entre aspas, a alma de quem acreditasse nele, e eram muitos. Aparentemente em transe, ele olhava fixo para este novo fiel durante algum tempo. Depois afirmava ter visto a sua alma, o seu grau de iluminação e potencial para a grandeza espiritual. Se o que ele visse fosse promissor, a pessoa era aceita no seu grupo, cada vez maior, de discípulos, uma verdadeira honra. O culto tinha 6 graus, nos quais os discípulos eram inseridos segundo o que Borri tinha visto nas suas almas. Com esforço e total dedicação ao culto, eles iam subindo de grau. Borri, a quem chamavam de Sua Excelência e Médico Universal, exigia deles votos de pobreza, muito rígidos. Tinham de lhe entregar todos os seus bens e dinheiro, mas eles não se importavam, porque Borri lhes dizia: em breve concluirei com sucesso os meus estudos com a descoberta da pedra filosofal, e com ela todos teremos o ouro que quisermos. Cada vez mais rico, Borri começou a mudar seu estilo de vida, alugando o apartamento mais esplêndido na cidade em que se estabelecia. Ele o decorava com móveis e acessórios fabulosos que tinha começado a colecionar. Ele passeava pela cidade numa carruagem salpicada de pedras preciosas, puxada por 6 magníficos corcéis negros. Não ficava muito tempo num só lugar, e quando desaparecia dizendo que tinha que recolher mais almas para o seu rebanho, sua reputação só fazia crescer com a sua ausência. Ele se tornou famoso, embora, na verdade, nunca tivesse feito nada de concreto na vida. De toda a Europa, cegos, aleijados e desesperados vinham ver Borri, pois diziam que ele curava as pessoas. Ele não cobrava por seus serviços, o que o fazia parecer ainda mais maravilhoso. E, na verdade, havia quem dissesse que nesta ou naquela cidade ele tinha feito uma cura milagrosa. Sugerindo, apenas, ele estimulava a imaginação das pessoas e tudo adquiria proporções fantásticas. Sua riqueza, por exemplo, vinha das enormes quantias que recolhia do seu grupo cada vez mais seleto de discípulos ricos. No entanto, supunha-se que ele tivesse realmente encontrado a pedra filosofal. A igreja continuava atrás dele, denunciando-o por heresia e feitiçaria, e a resposta de Borri a estas acusações era o silêncio, o que só aumentava sua fama e deixava seus fiéis mais apaixonados. Afinal de contas, só os grandes eram perseguidos. Quantos compreenderam Jesus Cristo na sua época? Borri não precisava dizer nada. Seus seguidores agora chamavam o Papa de Anticristo. E assim o poder de Borri foi crescendo, até que um dia ele deixou Amsterdã, onde já estava há algum tempo, escapando com grandes quantias de dinheiro emprestado e diamantes que lhe haviam deixado em custódia. Ele afirmava ser capaz de remover as falhas dos diamantes com o poder da sua mente privilegiada. Agora ele tinha fugido. A Inquisição acabou alcançando-o e ele passou os últimos 20 anos da sua vida numa prisão em Roma. Mas a crença nos seus poderes ocultos era tão grande que até o final ele continuava recebendo a visita de ricos fiéis, inclusive da rainha Cristina, da Suécia. Abastecendo-o com dinheiro e materiais, esses visitantes permitiram que ele continuasse a sua busca pela ilusória pedra filosofal.
interpretação. Antes de formar o seu culto, Borri parece ter tropeçado numa descoberta importantíssima. Cansado de viver no deboche, ele resolve abandonar tudo e se dedicar ao ocultismo, o interesse autêntico. Deve ter percebido, entretanto, que ao mencionar uma experiência mística, em vez da exaustão física, como sendo a origem da sua conversão, ele despertou a curiosidade de gente de todas as classes. Percebendo o poder que teria se atribuísse a mudança a algo externo e misterioso, ele continuou criando visões. Quanto mais grandiosa a visão e maior o sacrifício exigido, mais a história parecia atraente e verídica. Lembre-se, as pessoas não estão interessadas na verdade sobre a mudança. Elas não querem ouvir dizer que ela é resultado de muito esforço ou motivada por coisas banais, como exaustão, tédio ou depressão. Elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico, do outro mundo. Querem ouvir falar de anjos e experiências extracorporais. Agrade-as, fale da origem mística de alguma mudança pessoal, envolva-a em cores etéreas e ao seu redor se formará um grupo cultuando. Adapte-se às necessidades das pessoas. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousada a sua ilusão, melhor. Observância 2. Em meados de 1700, espalhou-se entre a sociedade elegante europeia a notícia da existência de um médico do campo, Michel Chupac, que praticava uma medicina diferente. Ele usava os poderes curativos da natureza para realizar curas milagrosas. Em breve, pessoas abastadas de todo o continente, com doenças graves ou benignas, subiam a trilha até a aldeia alpina de Languedoc, onde Chupac morava e trabalhava. Quando chegavam em Languedoc, já estavam se sentindo mais dispostas. Chupac, que ficou conhecido simplesmente como o médico da montanha, tinha uma pequena farmácia na cidade. O local virou um centro de grande atividade. Gente de todos os países apinhava-se na salinha, de paredes cobertas de garrafas coloridas de remédios à base de ervas. Enquanto a maioria dos médicos da época receitavam preparados de gosto ruim, com nomes incompreensíveis em latim, como ainda se faz hoje em dia, as curas de Chupac tinham nomes como o óleo da alegria, coração de florzinha ou contra o monstro, e o sabor era doce e agradável. Quem ia a Languedoc tinha de ter paciência para conseguir se consultar com o médico da montanha, porque todos os dias chegavam 80 mensageiros trazendo frascos com urina colhida por toda a Europa. Chupac afirmava ser capaz de diagnosticar a sua doença examinando simplesmente uma amostra da sua urina e lendo uma descrição por escrito das suas queixas. Naturalmente, ele lia a descrição com muito cuidado antes de receitar uma cura. Quando finalmente lhe sobrava um minuto livre, as amostras de urina lhe tomavam muito tempo. Ele chamava o visitante ao seu gabinete na farmácia. Aí, então, ele examinava a amostra de urina dessa pessoa, explicando que a sua aparência lhe diria tudo o que precisava saber. Quem vive no campo tem sensibilidade para essas coisas, dizia ele. Sua sabedoria vinha de uma vida simples, piedosa, sem as complicações urbanas. Esta consulta pessoal também incluía uma discussão de como as pessoas poderiam harmonizar melhor a sua alma com a natureza. Chupac tinha imaginado muitas formas de tratamento, todas bem diferentes das práticas comuns da medicina da época. Ele acreditava, por exemplo, na terapia por choques elétricos. A quem duvidasse se isto era coerente com sua crença no poder curativo da natureza, ele explicava que a eletricidade é um fenômeno natural e que ele estava simplesmente imitando o poder dos raios. Um de seus pacientes disse estar possuído por 7 demônios. O médico o curou com choques elétricos e, enquanto os aplicava, ia exclamando que podia ver os demônios saindo do corpo do homem, um por um. Outro homem afirmava ter engolido uma carroça de feno e o seu condutor, o que lhe estava causando fortes dores no peito.
O médico da montanha ouvia o paciente, dizia que estava escutando o estalar do chicote na barriga do homem, prometia curá-lo e lhe dava um calmante junto com um purgativo. O homem pegava no sono numa cadeira do lado de fora da farmácia. Assim que ele acordava, vomitava, e assim que vomitava, uma carroça de feno passava correndo por ele. O médico da montanha a havia contratado para a ocasião. O estalar do chicote o fazia sentir que, na verdade, a expelira sob os cuidados do médico. Com o passar dos anos, crescia a fama do médico da montanha. Ele era consultado pelos poderosos. Até Goethe subiu a trilha que levava à aldeia e se tornou centro de um culto à natureza em que tudo que fosse natural merecia ser adorado. Schuppak teve o cuidado de criar efeitos que divertissem e inspirassem seus pacientes. Um professor que o visitou certa vez escreveu, aspas, as pessoas se reúnem, jogam cartas, às vezes com uma jovem, uma hora é um concerto, outra hora um almoço ou jantar, a apresentação de um pequeno balé. Com um efeito muito feliz, a liberdade da natureza se encontra por toda parte, unida aos prazeres do beau monde, e se o médico não é capaz de curar doenças, pelo menos cura a hipocondria e os maus humores. Fecha aspas. Interpretação. Schuppak tinha começado a sua carreira como um médico comum de aldeia. Às vezes usava na sua prática os remédios que aprendera a utilizar na cidadezinha onde se criou e, aparentemente, notou alguns resultados, pois logo essas tinturas de ervas e formas naturais de cura se tornaram a sua especialidade. E, de fato, a sua forma natural de curar tinha profundos efeitos psicológicos nos seus pacientes. Enquanto as drogas normais da época geravam medo e dor, os tratamentos de Schuppak eram agradáveis e tranquilizadores. A melhora do estado de espírito do paciente era um elemento crítico nas suas curas. Seus pacientes acreditavam tanto na sua capacidade que acabavam colaborando para a sua própria cura. Em vez de zombar das explicações irracionais que davam para suas doenças, Schuppak usava a hipocondria deles para parecer que realizaram uma grande cura. O caso do médico da montanha nos ensina como formar um grupo de cultuadores. Primeiro, você precisa descobrir um jeito de despertar a vontade nas pessoas, fazer com que a fé que elas têm nos seus poderes seja tão forte que elas possam imaginar todos os tipos de benefícios. A crença delas terá uma qualidade autorrealizável, mas você deve garantir que você, e não a vontade delas, será considerado o agente de transformação. Encontre a crença, causa ou fantasia que as fará acreditar ardentemente e elas imaginarão o resto, adorando-o como curandeiro, profeta, gênio, seja lá o que você quiser. Segundo Schuppak nos ensina o poder eterno da fé na natureza e na simplicidade. A natureza, na realidade, está repleta de coisas assustadoras, plantas venenosas, animais ferozes, desastres súbitos, pragas. A crença na qualidade curativa e confortante da natureza é, na verdade, um mito inventado, um romantismo. Mas apelar para o que é natural pode lhe dar um grande poder, especialmente em épocas complicadas e estressantes. Deve-se, entretanto, ter cuidado. Imagine uma espécie de teatro da natureza em que você, como diretor, escolhe as qualidades adequadas ao romantismo da época. O médico da montanha representou perfeitamente este papel, apregoando a sua sabedoria e esperteza caseira e encenando suas curas como peças dramáticas. Ele não se identificou com a natureza. Pelo contrário, ele a moldou como um culto, uma construção artificial. Para criar um efeito natural, você tem de trabalhar muito, tornando a natureza dramática e deliciosamente pagã. De outra forma, ninguém vai notar. A natureza também deve seguir tendências e ser progressista. Observância 3. Em 1788, aos 55 anos, o médico e cientista Franz Mesmer se viu numa encruzilhada.
Era pioneiro no estudo do magnetismo animal, a crença de que os animais contêm matéria magnética e que um médico ou especialista seria capaz de realizar curas milagrosas trabalhando com esta substância carregada de eletricidade. Mas em Viena, onde ele morava, suas teorias eram vistas com desprezo e ridicularizadas pelas autoridades médicas. Ao tratar de mulheres com convulsões, Mesmer afirmava ter feito inúmeras curas, e o de que mais se orgulhava era ter devolvido a visão a uma menina cega. Mas um outro médico que examinou a jovem disse que ela continuava cega, avaliação com a qual ela mesma concordou. Mesmer contrapôs que seus inimigos queriam acabar com ele, conquistando-a para o lado deles. Esta afirmação só gerou mais ridículo. Estava evidente que os ponderados vienenses eram a plateia errada para suas teorias, e ele resolveu se mudar para Paris e começar tudo de novo. Alugando um esplêndido apartamento na sua nova cidade, Mesmer o decorou de acordo com suas intenções. Os vitrais com quase todas as janelas criavam uma atmosfera religiosa e os espelhos cobrindo todas as paredes produziam um efeito hipnótico. O médico anunciava que faria demonstrações do poder do magnetismo animal no seu apartamento, convidando os doentes e melancólicos a sentirem os seus poderes. Em breve, parisienses de todas as classes, mas principalmente mulheres, que pareciam mais atraídas pela ideia do que os homens, estavam pagando para ser testemunha dos milagres que Mesmer prometia. Dentro do apartamento, o perfume de flor de laranjeira e incensos exóticos escapavam por respiradouros especiais. À medida que os iniciados se insinuavam no salão onde as demonstrações eram feitas, ouvia-se a música de uma harpa e os sons embaladores de uma vocalista numa outra sala. No centro do salão havia um recipiente oval cheio de água que Mesmer dizia ter sido magnetizada. De orifícios na tampa de metal do recipiente projetavam-se longas hastes de ferro móveis. Os visitantes eram instruídos para se sentarem ao redor do recipiente, colocar estas hastes magnetizadas na parte do corpo onde sentiam dor ou tinham problemas e depois, de mãos dadas com seus vizinhos, ficarem o mais próximo possível uns dos outros para ajudar a força magnética a passar por entre seus corpos. Às vezes, também, eles eram amarrados com cordas uns aos outros. Mesmer saía da sala e os assistentes magnetizadores, todos rapazes atraentes e robustos, entravam com jarros de água magnetizada com que borrifavam os pacientes, massageando-os com o líquido curativo até ser absorvido pela pele, levando-os a um estado de quase êxtase, e depois de poucos minutos uma espécie de delírio tomava conta das mulheres. Algumas soluçavam, outras arrepiavam-se arrancando os cabelos, outras ainda riam histericamente. No auge do delírio, Mesmer voltava à sala, vestido com um manto de seda flutuante, bordado com flores douradas e carregando uma haste magnética branca. Movendo-se ao redor do recipiente, ele batia e tranquilizava os pacientes até restaurar a calma. Muitas mulheres, mais tarde, atribuiriam o estranho poder que ele tinha sobre elas ao seu olhar penetrante, que, elas achavam, excitava ou tranquilizava os fluidos magnéticos em seus corpos. Poucos meses depois de chegar a Paris, Mesmer já era moda. Entre seus defensores estava Maria Antonieta, rainha da França, esposa de Luís XVI. Como em Viena, ele foi condenado pela Escola Oficial de Medicina, mas isso não teve importância. Seu crescente séquito de alunos e pacientes lhe pagava muito bem. Mesmer ampliou suas teorias, proclamando que toda a humanidade poderia entrar em harmonia pelo poder do magnetismo, conceito muito atraente na época da Revolução Francesa. Um culto ao mesmerismo se espalhou pelo país. Em várias cidades surgiram sociedades de harmonia, fazendo experiências com magnetismo. Estas sociedades acabaram ficando famosas, tendiam a ser lideradas por libertinos que transformavam suas sessões numa espécie de orgia grupal.
No auge da popularidade de Mesmer, uma comissão francesa publicou um relatório baseado em anos de testes sobre a teoria do magnetismo animal. Conclusão: os efeitos do magnetismo sobre o corpo se originavam, na verdade, de uma espécie de histeria de grupo e da autossugestão. O relatório estava bem documentado e arruinou a reputação de Mesmer na França. Ele saiu do país e se aposentou. Poucos anos depois, entretanto, surgiram imitadores por toda a Europa, e o culto do mesmerismo se espalhou mais uma vez, seus fiéis mais numerosos do que nunca. Interpretação. A carreira de Mesmer pode ser dividida em duas partes. Ainda em Viena, ele acreditava nitidamente na validade da sua teoria e fez o possível para prová-la. Mas sua crescente frustração e a desaprovação de seus colegas o fizeram adotar outra estratégia. Primeiro, ele se mudou para Paris, onde ninguém o conhecia e onde suas teorias extravagantes encontraram um solo mais fértil. Depois ele apelou para o gosto dos franceses pelo teatro e pelos espetáculos, fazendo do seu apartamento uma espécie de mundo mágico, onde uma sobrecarga sensorial de cheiros, visões e sons deixava seus clientes em transe. Mais importante de tudo, a partir daí ele começou a praticar seu magnetismo apenas em grupo. O grupo fornecia o ambiente em que o magnetismo teria o seu efeito adequado. Um fiel contagiava o outro, superando qualquer incrédulo individual. Mesmer passou assim de fiel defensor do magnetismo ao charlatão que usava todos os truques possíveis para cativar seu público. O maior deles era brincar com a sexualidade reprimida que se agita sob a superfície de qualquer ambiente de grupo. Num grupo, o desejo de união social mais antigo do que a própria civilização anseia para ser despertado. Este desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora, mas por baixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular. É isso que Mesmer nos ensina, nossa tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em grupo. O calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo. Este é o poder que você conquista criando um culto. Além disso, brincando com a sexualidade reprimida das pessoas, você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como sinal da sua força mística. Você adquire um poder imenso trabalhando com a insatisfação das pessoas no seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagã. Lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com ciência. Pegue a tendência ou modismo tecnológico mais recente e misture-os a uma causa nobre, uma fé mística, uma nova forma de curar. As interpretações que as pessoas vão dar para o seu culto híbrido crescerão vertiginosamente e elas lhe atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem. Imagem. O ímã, uma força invisível, atrai para si os objetos, que por sua vez se tornam magnetizados, atraindo outros, fazendo crescer constantemente o magnetismo do todo. Mas retire o ímã original e tudo se desmonta. Seja você o ímã, a força invisível que atrai a imaginação das pessoas e as mantém juntas. Uma vez reunidas ao seu redor, nenhum poder as arrancará de lá. A autoridade. O charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo em que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes. Eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua aura pessoal, entregam-se à ilusão solenemente, como gado. Grete de Francesco. O inverso. Uma das razões para a criação de um séquito é que, em geral, é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo, e você fica com muito mais poder. Isso, entretanto, é perigoso. Se num determinado momento o grupo perceber o que você está fazendo, você não se verá diante de uma alma iludida, mas de uma multidão irada que o estraçalhará tão avidamente quanto o seguiu antes.
Os charlatões enfrentavam constantemente este risco e estavam sempre prontos para se mudar para outra cidade quando se tornava evidente que seus elixires não funcionavam e suas ideias eram uma impostura. Se demorassem, pagavam com a vida. Brincando com as multidões, você brinca com fogo e deve ficar de olho sempre, à espreita de lampejos de dúvida, nos inimigos que colocarão a multidão contra você. Quando se brinca com as emoções de uma multidão, é preciso saber se adaptar, afinando-se constantemente com os humores e desejos do grupo. Use espiões, mantenha-se informado e no controle, e de malas prontas. Por isso, talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente. Isolando-as do seu ambiente normal, você pode conseguir o mesmo efeito de quando as coloca num grupo. Elas ficam mais suscetíveis a sugestões e intimidações. Escolha o otário certo, e se ele acabar percebendo o que você faz, pode ser mais fácil fugir dele do que de uma multidão. Notas. Para o charlatão, era vantagem que os indivíduos predispostos à credulidade se multiplicassem, que os grupos de adeptos crescessem em proporções maciças, garantindo uma perspectiva mais ampla para seus triunfos. Isso de fato ocorreu com a popularização da ciência a partir do Renascimento e com o passar dos séculos. Com o imenso avançar do conhecimento e divulgação pela imprensa na época moderna, a massa dos semi-educados, a ansiosa presa ingênua do charlatão, também aumentou, tornando-se, na verdade, uma maioria. O poder real podia se basear nos seus desejos, opiniões, preferências e rejeições. O império do charlatão se ampliou coerentemente com a divulgação moderna do conhecimento, visto operar com base na ciência, por mais que a pervertesse, produzindo ouro com uma técnica copiada da química e seus maravilhosos bálsamos com o aparato da medicina. Ele não poderia apelar para um povo totalmente ignorante. Os analfabetos se protegeriam de seus absurdos usando seu saudável bom senso. A sua plateia de preferência seria composta de semi-alfabetizados, aqueles que tinham trocado o bom senso por um pouco de informações distorcidas e se defrontado com a ciência e a educação em algum momento da sua vida, embora rápida e malogradamente. A grande massa da humanidade sempre esteve disposta a se maravilhar diante de mistérios, e isto foi especialmente verdade em certos períodos históricos, quando os fundamentos seguros da vida pareciam abalados e os velhos valores econômicos e espirituais, há muito aceitos como certezas, não eram mais confiáveis. Aí então se multiplicaram os trouxas enganados pelos charlatões, os self-killers, como um inglês do século XVII o chamou. The Power of Charlatan, Great de Francisco, 1939. A coruja que era Deus. Certa vez, no meio de uma noite sem estrelas, uma coruja estava pousada no galho de um carvalho. 2 toupeiras tentaram se esgueirar por ali sem serem vistas. Você, disse a coruja. Quem? Elas perguntaram trêmulas, assustadas, porque não acreditavam que fosse possível alguém vê-las naquela escuridão toda. Vocês 2, disse a coruja. As toupeiras fugiram correndo e contaram para as outras criaturas do campo e da floresta que a coruja era o maior e o mais sábio de todos os animais, porque era capaz de ver no escuro e sabia responder a qualquer pergunta. Vou conferir isso, disse um pássaro serpentário, e foi visitar a coruja numa noite em que também estava muito escuro. Quantas garras eu tenho aqui? Disse o serpentário. 2, disse a coruja, e estava certa. Pode me dar outra expressão para, digamos, ou isto é? A saber, disse a coruja, porque o amante vai visitar seu amor? Perguntou o serpentário. Para namorar, disse a coruja. O serpentário voltou correndo para onde estavam as outras criaturas e relatou que a coruja era realmente o animal maior e mais sábio do mundo, porque via no escuro e porque era capaz de responder a todas as perguntas. Ela pode ver no claro também? Perguntou a raposa vermelha. Sim, ecoaram um rato silvestre e um poodle francês. Ela vê de dia também?
Todas as outras criaturas acharam muita graça nesta pergunta tola e caíram em cima da raposa e dos seus amigos e os expulsaram da região. Em seguida enviaram um mensageiro até onde estava a coruja e lhe pediram para ser sua líder. Quando a coruja apareceu entre os animais, já era meio-dia e o sol estava muito forte. Ela caminhava devagar, o que lhe dava uma aparência de grande dignidade, e ficava espiando ao redor com seus grandes olhos arregalados, o que lhe dava um ar de tremenda importância. "Ela é Deus!" gritou uma galinha Plymouth Rock, e os outros começaram a gritar, "É Deus!" E assim começaram a segui-la onde quer que fosse. E quando ela começou a tropeçar nas coisas, todos começaram a tropeçar também. Finalmente chegaram a uma estrada de concreto, por onde ela entrou, e todas as criaturas a seguiram. De repente, um gavião, que funcionava de batedor, viu um caminhão se aproximando a 80 km por hora e informou ao serpentário, que informou a coruja. "Perigo à vista", disse o serpentário. "A saber", disse a coruja. O serpentário lhe disse. "Não está com medo?" perguntou ele. "Quem?" disse a coruja calmamente, pois não podia ver o caminhão. "É Deus!" gritaram todas as criaturas novamente, e ainda estavam gritando, "É Deus!" quando o caminhão passou por cima delas. Alguns animais só se machucaram, mas a maioria, inclusive a coruja, morreu. Moral: é possível enganar muita gente quase o tempo todo. The Turber Carnival, James Turber, 1894-1961. Para fundar uma nova religião, é preciso ser psicologicamente infalível no conhecimento de um certo tipo mediano de almas que ainda não reconheceram que pertencem ao mesmo grupo. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que um mentiroso sempre encontrará muitos prontos para serem enganados. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Templo da Saúde. No final da década de 1780, o charlatão escocês James Graham estava conquistando muitos seguidores e ganhando muito dinheiro em Londres. Graham mantinha um espetáculo de grande técnica científica. Em 1772, ele tinha visitado a Filadélfia, onde conheceu Benjamin Franklin e se interessou por suas recentes experiências com a eletricidade. Estas parecem ter inspirado o aparato no Templo da Saúde, o fabuloso estabelecimento que ele abriu em Londres para a venda de elixires. Na sala principal, onde recebia os pacientes, ficava a maior bomba de ar do mundo para ajudá-lo nas suas investigações filosóficas das doenças e também um estupendo condutor metálico, um pedestal ricamente dourado rodeado de retortas e frascos de etéreos e outras essências. Segundo G. N. Moser, que publicou uma história da magia em 1844 em Leipzig, a casa de Graham reunia o útil ao agradável. Por toda parte tudo era magnífico. Até no pátio externo assegurava uma testemunha ocular. Parecia como se a arte, a invenção e a riqueza tivessem ali exauridas. Nas paredes laterais dos quartos, um arco luminoso era produzido por luz elétrica artificial. Raios cintilavam, vidros transparentes de todas as cores estavam colocados em locais bem escolhidos e de bom gosto. Tudo isso, a mesma testemunha nos garante, era encantador e exaltava a imaginação ao mais alto grau. Os visitantes recebiam uma folha impressa com as regras para uma vida saudável. No grande apartamento Apolo, eles podiam participar de rituais misteriosos, acompanhados de cantos, salve ar vital, etéreo, magia magnética, salve, e enquanto saudavam a magia do magnetismo, escureciam-se as janelas, revelando o teto salpicado de estrelas elétricas e uma jovem e encantadora, Rose, a deusa da saúde, num nicho. Todas as noites este templo da saúde se enchia de convidados. Era moda visitá-lo e experimentar a grande cama cerimonial, a grande cama celestial, que dizia se curava qualquer doença.
Esta cama, segundo Annie Moser, ficava num quarto esplêndido, ao qual um cilindro vindo de uma alcova adjacente conduzia os fluidos curativos. Ao mesmo tempo, todos os tipos de odores agradáveis, de ervas fortalecedoras e incenso oriental chegavam também por tubos de vidro. A cama celestial apoiava-se sobre 6 sólidos pilares de vidro. Os lençóis eram de seda púrpura e azul celeste, estendidos sobre um colchão saturado de águas perfumadas árabes, para se adequar à corte persa. A alcova em que estava colocada ele a chamava de Sanctum Sanctorum. Além disso tudo, havia o som melodioso de uma harmônica, flautas doces, vozes agradáveis e um grande órgão. The Power of the Charlatan, Goethe de Francesco, 1939. Poder de uma mentira. Na cidade de Tarnopol vivia um homem chamado Reb Fievel. Um dia, quando ele estava em casa, totalmente absorto no seu Talmud, ouviu um barulho forte lá fora. Chegando à janela, viu um bando de pequenos rufiões. Estão a fim de alguma travessura, sem dúvida, ele pensou. Crianças, rápido para a sinagoga, gritou, debruçando-se na janela e improvisando a primeira história que lhe veio à cabeça. Vocês verão lá um monstro marinho. E que monstro! É uma criatura com 5 pés, 3 olhos e uma barba de bode, só que verde. E as crianças, lógico, se escafederam e Reb Fievel voltou aos seus estudos. Ele sorriu intimamente ao pensar na peça que tinha pregado aqueles pestinhas. Mas não demorou muito e seus estudos foram interrompidos de novo, desta vez pelo som de passos apressados. Aproximando-se da janela, ele viu vários judeus correndo. Para onde vão correndo? Gritou. Para a sinagoga, responderam os judeus. Não está sabendo? Tem um monstro marinho, uma criatura com 5 pernas, 3 olhos e uma barba de bode, só que verde. Reb Fievel riu satisfeito, pensando na peça que tinha pregado, e sentou-se de novo com seu Talmud. Mal tinha começado a se concentrar quando ouviu uma barulhada lá fora. E o que ele viu? Uma multidão de homens, mulheres e crianças, todos correndo em direção à sinagoga. O que está acontecendo? Gritou espichando a cabeça para fora da janela. Que pergunta? Então não sabe? Responderam. Bem, em frente da sinagoga tem um monstro marinho. É uma criatura com 5 pernas, 3 olhos e uma barba de bode, só que verde. E quando a multidão passou correndo, Reb Fievel percebeu, de repente, que o próprio rabino estava ali no meio, Senhor do mundo, exclamou ele. Se o próprio rabino está correndo junto com eles, deve certamente estar acontecendo alguma coisa. Onde há fumaça, há fogo. Sem mais pensar, Reb Fievel passou a mão no chapéu, saiu de casa e começou a correr também. Quem sabe? Ele murmurava para si mesmo enquanto corria, já sem fôlego, em direção à sinagoga. A Treasury of Jewish Folklore, Nathan Ausubel, edição 1948. Fim de notas.